A gente tem que entender que o mal não tem chifrinho feio, vermelho, não é nada daquilo. Aquilo é só uma alegoria, porque na verdade, quando ele tenta te seduzir, ele vem lindo, maravilhoso, tecnológico, vai facilitar. Energia para a água que você vai beber. Sim, uma outra coisa também para quem quiser, aproveitando aqui o seu canal, Paula, eu ontem disponibilizei lá no meu canal um vídeo, tá? Nesse vídeo, na descrição dele, tem inclusive o link para fazer o download, que é gratuito, tudo gratuito lá, é o sistema regenerador astariano Home Help, tá? Para que todos, tem vídeo explicando como que usa ele, como que aplica ele, justamente para quem foi orientação já largar, tá? Ia ser um pouco depois que a gente ia lançar, até eu tinha comentado com você que talvez ia vir aqui para a gente falar, mas do jeito que está andando tudo muito acelerado, veio a orientação da egrégora, já larga isso para a galera já ir usando. Então, quem Vou quiser, colocar o link aqui, peraí. isso, quem quiser tá lá, tá? Tem também o site que foi criado, o pessoal me ajudou a criar um sitezinho rápido lá, que é www.henriquegaspareto.com.br. Lá você vai, entrando nesse site, você consegue ver o vídeo ensinando a usar, já faz o download da interface, tá tudo explicadinho lá, passo a passo para usar esse sistema. Tá? E podem usar à vontade, como ele é um sistema que é para o público geral, a própria egrégora já ancorou tudo lá para sistema de proteção, tudo que vai ser usado lá já está trazendo a força da egrégora dentro do comando Ashtar. Então podem usar, e até quem quiser depois vem aqui e relata como que foi a experiência. Tá? Mas já está tudo disponibilizado lá. Então você vê que estão tendo vários movimentos para a gente acelerar um pouco esses processos nossos, a gente fazer mesmo, e aquela coisa que eu comento, e às vezes fica até chato, porque parece que eu estou sempre repetindo coisas, que é aquela, não é um movimento que acontece lá, não é um movimento separado de você. Tudo isso, toda essa transição, tudo isso que está acontecendo, tá? Esse aí é o sistema, tá, pessoal? Tá? Até foi colocado um link ali para se alguém quiser fazer alguma doação, depois vão ser usados nos tratamentos do Pedrinho, tá? Que tem paralisia cerebral, mas o sistema é gratuito, é só baixar e usar. Então, você vê que esses processos, eles acontecem com a gente, tá? Eles acontecem com a gente, não somente não é uma coisa externa que está acontecendo. Então a gente deve focar em fazer as coisas pela gente. Aqui só para explicar, Paula, já que você está com isso aberto, essa primeira parte de cima, ela faz a harmonização pessoal. Você pode aplicar para você mesmo, para familiares, para tudo mais. E o segundo quadrinho mais de baixo ali, ele já é um quadrinho para você fazer para o ambiente. Então ele vem completinho, é uma folha A4, tá? Que foi disponibilizada aí para quem quiser usar, justamente para não ficar caro também para imprimir, para que todos tenham condições, então é só usar. Não vou falar muito sobre ela, porque lá o vídeo já explica tudo, é só assistir depois, tá tudo bem certinho lá, tá? Mas já deixar aqui para o pessoal que as coisas estão andando aceleradas mesmo. Eu não sei se a gente abre para perguntas, explica mais alguma outra coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta, já pode colocar aqui no chat que eu coloco na tela. E nós estamos sentindo isso, né? Eu, pelo menos, consigo sentir. Vou dar um exemplo, assim, os últimos dias, quando essas energias entraram mais fortes, eu conseguia sentir no meu ouvido estalos, sabe? Volta e meia ele dava estalos. E por que a gente pega esses canais? Eles são canais que vão se afinando. Muita gente fala assim em mediunidade,
A mediunidade, ela vem por canais, por faculdades que cruzam toda essa região. Existem muitos canaizinhos que eles se interconectam ali pegando o canal cerebral, auditivo, ocular, as glândulas. Então, tudo ali é muito, muito, muito pertinho um do outro, e você vai sentindo afinamentos que vão, inclusive, aflorando. A gente fala muito em telepatia, a gente fala muito em a comunicação interdimensional, tudo isso que está ocorrendo tem a ver com isso tudo também. A gente ir para 5D, os nossos sentidos, eles tendem a mudar, tendem a ficar mais afinados e mais sutis. Né? Isso. Agora a gente vai começar a ativar as nossas fitas de DNA. O que vai acontecer? Nós vamos fazer telepatia, telecinese, entre outras capacidades que é direito dos seres humanos, não é uma coisa paranormal. Na verdade, é uma coisa que foi retirada do ser humano e que está sendo reativado. Então, o ser humano, o novo ser humano, ele vai ter essa facilidade de telepatia. A gente não vai mais comunicar que nem a gente se comunica agora. É claro que para que isso aconteça, isso vai levar tempo. Por isso está acontecendo o que está acontecendo agora. Tem uma pergunta aqui na tela: esses altos e baixos de nossas vibrações atraem energias ruins? Propriamente dito, não. Tá? Não atrai energia ruim. Muita gente até confunde isso, acha que está entrando obsessor, quando na verdade é só o seu corpo fazendo atualizações. O que atrai energia ruim é comportamentos da gente, é coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, você pega a casa, se você deixar ela bagunçada, ela mesma está fazendo pontos telúricos de energia ruim. Né? Porque uma energia, vamos dizer que ela tem um potencial de deixar você um pouco ruim, ela se forma automaticamente. A gente tem linhas Hartmann Sim. que cruzam. Então, eu acredito que não propriamente a energia, esses picos, até porque, bem pelo contrário, eles fariam você subir a sua energia. Você até comentou ali sobre a telepatia. Eu vou explicar uma situação que aconteceu comigo esses dias, tá? Eu acho que é bem interessante. Porque muitas pessoas entendem a mediunidade como se você tivesse o tempo inteiro conversando com seres, e não é assim. A gente tem nossas vidas aqui na 3D, então muitas vezes eles vão abrir para você alguma coisa, alguma comunicação quando se faz necessário. Então não é assim, quando o Henrique quer, ele recebe alguma coisa. É bem pelo contrário. Vem o telefone toca de isso. lá para cá, isso, né? Isso, mas eu quero explicar exatamente sobre a telepatia. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela me falou o seguinte, isso era já tarde da noite. A pessoa me falou assim: Henrique, a minha filha tem 5 anos e ela não fala. Eu devo me preocupar com isso? Automaticamente me veio a intuição e eu respondi para ela: não, fica tranquila que no momento certo ela vai falar. Só que aí eu fui fazer as mamadeiras do meu filho, então eu estava enchendo elas com água para a gente ir dormir. E aí o Dr. Alonso me explicou. Então eu quis explicar isso só para ver como que as informações vêm. Ele não faz assim, ele não vem muitas vezes dizendo é isso. Ele faz eu pensar, eu trabalhar também. Então o que ele me falou foi o seguinte: você imagina que vocês estão fazendo um caminho onde vocês estão indo da fala, a fala que a gente tem hoje, para um caminho de telepatia, certo? Daí depois ele diz: agora você imagina seres que já têm isso aprimorado, que estão reencarnando e tendo que fazer um movimento de volta para sistemas que já eram obsoletos a eles. Então é toda uma movimentação energética de retorno para ir para a fala. Porque aí entra aquilo que a gente comentou, Paulo, na outra oportunidade, desse grande movimento, né, de seres, principalmente índigo, cristais, arco-íris, diamantes, que ali mais um entendimento ele trouxe para mim, pelo menos, da questão da fala, da telepatia. Por quê? Porque tá grande o número, né, de crianças que
que estão falando mais tarde, estão tendo dificuldades. E não é dificuldade, né? Quando vê, menos espera, elas estão falando. Exatamente. Quanto menos espera, estão lendo, falando até outra língua, enfim, né? Isso vai começar a acontecer muito. Mais uma pergunta: por que sinto picos de irritação nos dias de frequência mais alta? Será que estou muito atrasada? Não, definitivamente não. Quando tem frequência mais alta, você vai, é aquilo que eu estava explicando antes, vai mexer nessas regiões ali cerebrais. Então, poderia fazer até uma analogia. Imagina que você está ali descansando, dormindo e começa o vizinho em cima a fazer barulho. Tá? Ele começa a fazer barulho, bater coisas, ele atrapalha o seu sono. É mais ou menos isso que acontece. Tá? A energia vem, ela começa a fazer isso aqui em você e vai gerar irritação, vai gerar uma série de coisas, porque tira você da zona de conforto. Tá? Ela faz você se mexer. Então, não está atrasado, bem pelo contrário. Tá? É um indicador que está está trabalhando o sistema. Perfeito. Mais uma aqui, Rosilda. Boa tarde. Eu tenho sentido muita dor de cabeça e estalos no ouvido, e pressão no topo da cabeça e centro da testa. Então, quando a gente imagina, né, Paula, que que a energia, ela, vamos dizer assim, ela desce na parte da frente, uma velocidade grande, e ela sobe pelas costas, numa velocidade bem menor. Eu falei antes, ela tranca no chakra humeral. Só que o chakra humeral não é só ele ali. Existe toda uma interconexão de uma série de coisas. E quando essa energia ela tranca, por que eu digo tranca no chakra humeral? Não estou dizendo que todos é isso, mas é bem comum trancar ali. Tá? Depois, quem quiser pode estudar um pouco mais sobre o chakra humeral. Tá? Eu vou fazer depois também uma live, alguma coisa explicando melhor, inclusive como dispersar essa energia ali. Ela vai começar com dores aqui nessa região de trás, essa região de trás já do crânio, nas têmporas, começa a ter pressões intracranianas, uma série de coisas, porque aquela energia não vai. Inclusive, uma outra característica que está sendo bem comum, assim, eu percebo muito nos atendimentos que eu faço, Paula, é o chakra laríngeo. Você vê que ele é próximo, o humeral ela traz o laríngeo aqui. O laríngeo, se tem um chakra que hoje eu diria para todo mundo cuidar, que para todo mundo dar uma atenção, é o laríngeo. Por quê? Quando a gente pega esse sistema que nós vivemos várias vidas, toda essa opressão, toda essa coisa, ele fez ficar trancado muita coisa. Então eu percebo muitas camadas entre níveis sutis, dando um exemplo aqui, eu até uso isso às vezes para explicar para algumas pessoas. Você imagina como se aquele insufilme que você coloca em vidro de carro. Você imagina todas essas camadas como se tivesse se formando um insufilme que a energia não consegue transitar entre as camadas de forma livre, vai perdendo força, vai perdendo descida, vamos chamar assim. Então, eu vejo trabalhar muito esses chakras, muito, por muitas coisas presas, por muita expressão trancada, por muita coisa. Os Então, nossos você imagina... chakras superiores estavam meio que entupidos, né? Isso, então você imagina lá atrás trancado, aqui trancado. Então, isso aqui fica tudo num sistema que eu até tinha falado numa outra live, que eu dei a sugestão de fazer assim, a gente está fazendo como se fossem kamikazes internos, né? De atualização. Por que kamikaze? Porque a gente vai buscar coisas que simplesmente elas precisam explodir e sair. Então, quando alguém consegue entrar, às vezes, num sistema rápido de eliminação de emoções, de sentimentos, aquilo vira tipo um kamikaze mesmo. Você faz um turbilhão de coisas e às vezes não sabe nem, perde total a noção, mas é o que eu sempre digo, é rápido você já volta para o seu centro, não é uma coisa que as próprias egrégoras, por isso que esses flashes eles vêm modulados, tá? Porque a gente precisa aguentar isso, a gente precisa suportar, a luz não vai trabalhar para judiar da gente,
Na verdade, o que está judiando, vamos dizer assim, seria as nossas próprias crenças limitantes, os nossos próprios padrões aprisionadores que a gente tem, né, de formas de encarar a vida, de viver o nosso cotidiano. Nós mesmos trancamos isso e dificultamos essa passagem de energia. É aí que causam as dores, né? Estão falando aqui agora sobre cãibras, né? Acho Uhum. que todo tipo de dor, todo tipo de incômodo é onde se encontra um fluxo parado de energia ali, não é mais ou menos isso? Sim, das câimbras tem outra explicação também, mas assim, é isso mesmo, porque quando você resolve trancar o seu processo, né, aí dói um pouco mais. É aquela coisa assim, vamos dizer, essa emoção já era para ter saído um tempo atrás, você foi segurando e agora ela vai sair com um pouco mais de dor, mas vai sair. Tá? Pegando a cãibra ali, o que acontece? A gente tem estímulos eletromagnéticos em todo o corpo, que você imagina fios, tá, que vão descendo ali, que ele simplesmente é como se fosse um choquezinho, tá? Às vezes, também, devido a, vamos dizer, dispositivos antigos, acordos antigos, tem muitas ligações que descem para as pernas, tá? Que, vamos dizer, fios que ainda estão por ali. Não estou dizendo que eu tenho cãibra, por isso que eu às vezes até não comento alguns assuntos. A pessoa tem cãibra e vai dizer, não, ela tem chip ali? Não, não é isso. Tá? Ela tem um caminho energético ali. E por isso que muitas vezes você vai observar essa cãibra noturna, como algumas pessoas estão falando, principalmente naquela hora que você tá para pegar no sono e dar aquele choque, entende? Então, isso são as duas coisas, isso que você falou, e também ainda, pelo menos o que eu visualizo ali, alguns fios que ainda estão por ali, que fazem essa condução energética e dá tipo um estalo energético naquela hora e o reflexo no corpo físico. Uma pergunta interessante também: como vai ser esse processo de ascensão para as crianças e adolescentes? Eu acredito que mais leve do que para a gente. Se você pensar, pegar o meu exemplo aqui, no momento que eu penso assim, eu, Henrique, tenho transitado, tá? Falar para mim, tenho transitado nisso de forma até certo ponto tranquila. Por quê? Porque eu tenho seguido as orientações de permitir. Muito mais do que eu buscar fazer uma série de coisas, é permitir que essas energias integrem. Se para mim eu estou conseguindo transitar assim, claro que tem desconfortos. Eu entendo que para esses seres que já vêm um pouco melhores atualizados, seja mais suave do que para a gente. Tá? Então, eu entendo, não sei se você faz o mesmo entendimento, Paulo, mas eu entendo que Sim, com certeza. Eles já vieram mais preparados, isso. vamos dizer, mais conscientes do que nós, né? Imagina que a gente. Tu não tem, acho que a mesma idade que eu tenho 40, tu tem quanto? Eu tenho 35. 35, então. É quase ali a mesma faixa, né? Mas quanto mais essas crianças que estão vindo agora, os adolescentes, eles têm um nível de consciência um pouco mais alargado. A tendência é essa, é encarnar no planeta a partir de agora seres de quinta para cima, não vai encarnar mais seres aqui de 3D. Isso não vai existir mais aqui no planeta Terra, não encarna mais. Não tem mais frequência para eles. Imagina um ser de 3D encarnando agora com a ressonância Schumann 77. Morre. Ele não aguenta. Eu até falei, Paula, numa outra live, trazendo números. O pessoal gosta muito de números. Então, eram números aproximados, tá? Que a gente tem hoje mais ou menos em torno de uns 14 bilhões de almas. Que tem, dessas 14, eu acredito que umas 10, mais ou menos, tem condições de encarnar. Quando a gente fala em condições de encarnar, é de estarem aptas a estar nessas energias de 5D. Tá? Então, assim, muitas crianças que estão nascendo, elas já veem 5D. Sim, até mais, né? Até mais. Então, eu acho que para eles é mais leve o processo. Ansiedade, você já falou. Ando muito. Ansiedade, dá para até a gente falar um pouco sobre isso, que é o seguinte, tá?
É importante isso, ansiedade e depressão. Eu vou falar das duas, porque o que é depressão? É você ficar revivendo situações passadas. Tá? Então tem gente que fica naquele looping de coisas passadas. Tá? A ansiedade é projeção do futuro. Você fica projetado. O ideal é você estar no agora. Tá? Então, assim, aí tem todas essas coisas que a gente estava falando antes, lá, fazer o aterramento, onde você envia essa energia de volta lá para o centro da Terra, recebe outra, tudo mais, para você ficar no agora, ficar no aqui. Por isso que eu até sempre digo, Paulo, assim, não fiquem assistindo tanta coisa, buscando tanta informação, tudo mais, porque o processo é com vocês. Não é lá, sabe? Todo mundo tem essa mania de ficar olhando lá, uma coisa externa. Ah, isso vai acontecer no planeta, isso vai acontecer não sei o que, não sei o que. Não, está acontecendo com cada um de nós. Então, o que a gente precisa é estar no agora. Isso tem a ver com ansiedade. Claro, que eu falando aqui é muito simples, parece muito simples, né? Não, você precisa vir para o agora. Não, isso é também uma coisa que você vai trabalhando e vai resolvendo, tá? Se não fosse assim, a gente não estaria no Brasil como sendo um dos pioneiros em ansiedade no mundo. Exatamente. E a gente meio que foi criado nesse sistema aprisionador de ou estar no futuro ansioso para fazer 18 anos. A gente começa assim, não vejo a hora de fazer 18 anos, que aí eu vou tirar minha carta, porque eu vou sair da casa da minha mãe. A gente já começa assim. E eu percebo que até o meu filho, que tem 10 anos, já quer entrar nessa onda. Por quê? Porque existe um sistema, gente. Desde a escola, pré-escola. Imaginem que o planeta inteiro está sofrendo uma transformação em todos os sentidos, não só na natureza, né, do planeta, nas energias, mas os sistemas que a gente é inserido, sistema educacional, sistema financeiro, todos os sistemas políticos, tudo vai cair. Por quê? Porque eram sistemas que nos prendiam, nos aprisionavam para que fôssemos ou depressivos ou ansiosos. Nunca se Dependentes, ensinou, né? nunca se ensinou na escola, na pré-escola, que as crianças têm que viver agora, que existe somente o agora, porque isso se ensina para criança. Nunca se ensinaram valores, de fato, na escola. É mais importante ensinar português, matemática, o que você vai ser quando crescer, e tá. Sempre algo que está para acontecer, nunca algo que está no agora. Então, até isso se desmantelar de fato, o que acontece? A maioria se prende no passado ou no futuro. Não consegue entender que só existe o agora, que passado e futuro, na verdade, nunca existiu. Só existiu nesse grande holograma que é o mundo físico de terceira dimensão que a gente vive ainda. A gente ainda está se desprendendo, a gente ainda está começando a tirar as escaminhas do olho e ver, opa, peraí, não é bem assim, né? Tem que ser um processo gradativo, porque senão o cérebro nosso queima. Ele não vai entender. Imagina se caísse o véu de uma vez, tum, e a gente visse tudo. A gente não ia aguentar. Não ia suportar. Essa pergunta, isso que você falou, eu sempre coloco, né? Quando as pessoas elas falam, eu falo assim: vocês acham que realmente estão preparados para ter esse contato que todo mundo quer ter? Sim. Porque assim, imagina, bota um arcturiano agora na sua frente, ali, 2,5 metros de altura, daquele Azul. está preparado? Vai ficar, né? Vai ter Então, um ataque do coração se bobear. Eu, então quando vejo em sonho lúcido, eu já fico assim, ó, chocada, querendo mexer, chocada. Eu já fico, isso porque eu tô em sonho lúcido, meu nível de consciência tá um pouco melhor do que tá agora. Imagina ao vivo e a cores. Então, assim, gente, eles sabem melhor do que nós o momento certo de cada um. Que nem todo mundo tá pronto. E a gente está, isso, complementando isso que você falou, nós estamos em, vamos dizer assim, sistemas que eles são controladores e opressores, né?
Em qual sentido? Nós podemos fazer uma reflexão e ver do que a gente é refém. Você está sendo refém do que hoje? Você é refém da indústria farmacêutica? Você é refém do sistema de mídia? Você é refém do sistema de ensino? Você é refém... Então, quando as massas começam a acordar, isso começa a incomodar. Tinha algumas pessoas até me perguntando ontem o que eu achava sobre metaverso e tudo mais. Sim. Eu para mim, eu até expliquei, para mim isso é uma tentativa de cópia de coisas que são reais, mas mais um negócio para tentar, sabe, manter a gente em alguma coisa controlada. Não dá para a gente atacar aqui, a gente ataca ali. Né? Exato. Então... Chip no cérebro. Porque assim, gente, o mal, ele nunca vai se apresentar como mal. Olha, escuta, eu sou o capiroto e eu vim aqui para te controlar. Não é assim. Olha, eu vou chipar o teu cérebro porque vai ficar mais fácil para você se conectar com a internet. A gente vai se comunicar melhor com você. Olha, vai ser maravilhoso. Você vai fazer telepatia muito mais facilmente. Olha, vai ser lindo. É Exato. Muito sedutor, gente. Não é uma coisa. A gente tem que entender que o mal não tem chifrinho feio, vermelho, não é nada daquilo. Aquilo é só uma alegoria, porque na verdade, quando ele tenta te seduzir, ele vem lindo, maravilhoso, tecnológico, vai facilitar a tua vida. Nossa, vai ser maravilhoso, você vai ser capaz de viajar no tempo e no espaço. Você não precisa de nenhum chip no seu cérebro para fazer telepatia. Você não precisa de nenhum chip no teu cérebro para você viajar no tempo e no espaço. Você não precisa de nada, porque tudo já existe dentro de você, dentro do teu corpo, dentro da tua célula. Tem uma pergunta aqui da Ana Santos, tá? Essa aqui eu queria responder também. Ai, cadê? Vamos ver. Pode falar que eu vou procurando aqui. Tem um monte. Ela perguntou assim, a ciência irá aceitar a espiritualidade como algo existente e provável? Na verdade, se você buscar, a resposta do Nikola Tesla já deu pra gente. Ciência e espiritualidade não são coisas diferentes. Elas se confundem, são a mesma, andam juntas. Talvez o que aconteça é a gente ter apenas uma percepção disso, diferente. Mas isso já acontece, isso já anda. Uma outra coisa, isso que você comentou sobre chips, né? Eu sempre digo, até nos cursos que eu dou, eu digo que eu não gosto muito dessa palavra chip, tá? Mas eu uso mais implantes. Mas o que acontece? Nós temos implantes positivos, tá? Sim. Quem cuida disso são as próprias egrégoras nós. Então, muitos sistemas que a gente já faz comunicação, que a gente faz coisas, são através de implantes positivos em determinadas glândulas locais nos corpos etéricos. Só para complementar isso que a Paula falou... No corpo etérico, né? Isso, não no físico. Não precisa de implante, chip ou o que for no corpo físico, porque isso já está intrínseco lá com as nossas egrégoras tomando conta disso, não pessoas que venham querer fazer, né? Humanos, né? Entre aspas. Isso. Não há necessidade, né? Não há. Mas tudo vai ser oferecido da forma mais linda possível, entendeu? A mesma coisa do metaverso. É claro que a luz, ela é tão perfeita que ela vai entrar nisso. A luz vai ser capaz de utilizar o metaverso para libertar sempre, ajudar sempre. Mas a intenção, ela usa tudo. Mas a intenção é que cada vez mais o ser humano se distancie. Tentaram fazer isso com a pandemia, que a gente se distanciasse, que a gente não se falasse mais, não se visse, não se abraçasse, não trocasse energia. E o metaverso também, a intenção é o quê? Que você entre naquele mundo criado, não por você, e que você viva ali. E o que está aqui à tua volta, ó, você tá alheio. Né? A gente acabou de falar disso, né? Ansiedade, explicamos isso, ansiedade e depressão, você não fica no agora. O metaverso é o quê? É jogar você também para uma fora da sua realidade, tirar fora dessa realidade, exatamente. do seu centro de ação, de controle. Exato.
Vai ser criado um mundo para você lá, inclusive onde você pode comprar uma casa, você pode trabalhar lá dentro, você pode ter um relacionamento lá dentro com alguém que nem existe. É como se você jogasse The Sims, né? Para quem é mais antigo lembra do The Sims lá, que você ia vivendo a vida lá, né? Isso. E isso cria um certo não, cria um controle mental num nível que vai ocorrer um momento com algumas pessoas que elas não vão mais conseguir se comunicar com o humano. Ela não sabe mais conversar, ela não sabe mais dizer o que ela sente, ela não sabe mais.